Paz do Senhor, meus irmãos, irmão Arley Pires passando rápido aqui para mais algumas lições. Hoje nós vamos aprender um pouco em Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens, né? Um texto muito conhecido, você vai ler aí na sua casa. E ele começa dizendo assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo. Olha, interessante, saíram 10 e só chegaram 5. Primeira lição que eu aprendo com esse texto, né? Nem todo mundo que começa chega. Então, primeira lição, é preciso ter perseverança. Saíram 10, só entraram 5. Quer dizer, começar, irmão, não é tão difícil. Difícil é chegar até o final. O segredo é chegar até o final. Jesus falou assim, olha, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, quer dizer, saíram 10, mas chegaram 5. Quanta gente que começou na fé, começou na caminhada, entregou a vida para Jesus, às vezes pregou, profetizou, cantou, ministrou, foi obreiro na igreja, mas infelizmente pararam no meio da caminhada. E quantos morreram longe dos caminhos do Senhor? Então, é necessário ter perseverança. Outro detalhe, a Bíblia diz assim, 5 delas eram prudentes e 5 delas eram loucas. Quando a Bíblia diz, né, 5 prudentes e 5 loucas, está mostrando o estilo de vida que elas viviam. O testemunho que elas davam na parábola era essa. Passava ali aquelas 5 ali, aquelas ali é louca, aquelas ali vivem de qualquer maneira. E aquelas são sábias, aquelas ali são prudentes. Era como elas eram conhecidas. A Bíblia que está dizendo 5 loucas e 5 sábias, prudentes. Então, o que eu aprendo com isso? Irmãos, quem está caminhando rumo ao céu, ao encontro do Salvador, é preciso também ter um bom testemunho. Alguém diz assim, eu sou salvo pela graça. É verdade. Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10 do capítulo 2 diz assim, mas somos feituras suas, criado para as boas obras. Quando a gente é salvo, entrega a vida para Jesus, nossa vida é transformada, nós passamos a ter boas obras. Então precisamos ter um bom testemunho. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz no mundo. A nossa vida deve ser um espelho para as pessoas, uma referência, né? Paulo disse assim, olha, a minha vida é uma carta aberta. Então nós precisamos ter essa vida de bom testemunho para glorificar o nome do Senhor. Quanta gente tem mau testemunho? Quantas pessoas que compram e não pagam, né? Quantas pessoas que se vestem de uma forma tão indecente, tão imoral, mesmo sendo cristão, né? A gente diz, a roupa não salva, mas o salvo sabe se vestir, né? Quantas pessoas dão mau testemunho no tratar com os pais, ou com os filhos, ou no tratar com a esposa, com o marido. Quanta gente que é uma bênção na rua, mas em casa é treva. Cristão é preciso ter bom testemunho. A Bíblia diz assim, olha, as loucas tomando as suas lâmpadas não levaram azeite consigo. Outra lição linda que eu aprendo aqui, olha, mais importante que a lâmpada era o azeite, porque é o azeite que mantinha a lamparina acesa. Aqui tem uma luz aqui, ó, aqui neste quarto, tem uma luz, uma lâmpada. Ela só está acesa por causa da energia, né? A lamparina, para nós hoje, o óleo, aliás, para nós hoje, o azeite para nós hoje, é energia, só para os irmãos entenderem. Quer dizer, não adiantava ter a lâmpada se não tivesse energia, não ia acender. Então a lamparina sem o azeite não tinha serventia. Mas quantos de nós, irmãos, que cuidamos só dessa lamparina aqui? Zelamos por ela, arrumamos ela, banhamos ela, cuida-se dela, maqueia ela, mas às vezes não cuida do azeite, da vida com Deus, da oração, do jejum, da santificação, de uma vida pura, buscando o azeite do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo dentro de nós, porque é Ele que nos faz ser pessoas diferentes. Quando a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, não é que a gente brilha, mas é que Cristo em nós brilha através de nós. Então nós precisamos, irmãos, priorizar primeiro a presença de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas, buscá-lo em primeiro lugar. Você vê que as imprudentes, as loucas, elas pegou a lâmpada e deixou o azeite para lá. Mas olha o que diz o versículo 4 do capítulo 25. Mas as prudentes levaram azeite em suas
vasilhas. Elas levaram azeites primeiro, olha o que ele diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Primeiro o azeite. Elas primeiro a presença, primeiro a comunhão, primeiro a oração, primeiro aquilo que vai manter a minha lâmpada acesa no caminho até o encontro com o noivo. Eu não posso titubear, por mais que eu tenha que andar com mais prudência, carregando aqui, né, essa vasilha, esse vasilhame com esse azeite na reserva, mas é o mais importante. Aleluia, temos que priorizar o conteúdo, irmãos. O azeite era o conteúdo, era o que mantinha a lamparina acesa. Então elas buscam lá. A Bíblia diz que todas elas adormeceram. E o pecado aqui não é dormir, irmãos. Não é descansar. Todo ser humano precisa descansar. Todos nós precisamos descansar. O errado foi que 5 delas dormiram sem azeite na reserva. Dormiram com a lâmpada já se apagando. Gente, quanta gente assim, sabe? Já viu que na igreja os que mais faltam, escola dominical, culto de ensino, são as mesmas pessoas que às vezes a lamparina está se apagando? São pessoas que não frequentam oração, não entram nos propósitos de jejum. A lamparina se apagando e elas dormindo espiritualmente. Sabe? Lógico, um cristão pode um dia descansar um pouco, relaxar. Eu vou pescar. Hoje eu vou para o sítio com a família, eu vou relaxar. Hoje eu vou num parque com as crianças. É normal um dia de descanso. Hoje eu vou ficar em casa, eu vou descansar. Normal. Aleluia, isso é normal. Agora tem gente que faz isso o ano todo, irmãos, sem ter a prioridade de buscar a Deus em primeiro lugar, de ter um momento de oração, sabe, de ter um momento de busca, de buscar o Senhor. Gente, como é que eu vou dormir sabendo que o noivo está chegando e não tem azeite na reserva? Sabe, que a lamparina está apagando, mesmo que elas ficaram igual um zumbi, mas ia correr atrás do azeite até ter na reserva e a lamparina acesa. Depois eu descanso. A Bíblia diz que todas elas adormecem, mas à meia-noite, outra lição linda, à meia-noite ouve-se um clamor, alguém brada, aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Sabe o que é essa lição aqui que eu aprendo? Ele vem. Queira você ou não, acredite você ou não, o noivo vem. Jesus vem arrebatar sua noiva. Ele vem arrancar sua igreja da terra. Mas isso demorou. Não, irmão, não importa o que as pessoas pensam, importa o que a Bíblia diz, que aquele que há de vir virá e não tardará. Eu não sei quem vai anunciar. Se vai ser na Record, se vai ser na Globo, na Band, mas eles terão que anunciar que Cristo arrebatou a sua igreja, que ele voltou para buscar a sua noiva. Aí a Bíblia diz assim, aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Olha, interessante, de um lado tem as outras com a lamparina acesa, do outro lado de cá tem as outras com a lamparina se apagando. E a minha pergunta essa noite é, como anda a chama de Deus aí no seu coração? Como anda a sua lamparina? Está acesa como as prudentes ou está se apagando como as imprudentes? Fica essa lição para nós, irmãos. Como anda a chama do Espírito Santo em nossos corações? Está acesa ou está apagada? Jesus está voltando. E nós temos a oportunidade de reacender hoje, de buscar azeite hoje, para que a nossa chama espiritual esteja acesa, esteja viva, aguardando o nosso Salvador. Elas vêm e pedem emprestado, mas as prudentes disseram assim, não, porque senão vai faltar para você e para nós. Sabe o que eu vejo? Isso aqui são valores inegociáveis. Elas não emprestaram, elas não venderam, elas não deram. Elas estão nos dando aqui uma lição. Olha que lição maravilhosa. Elas estão dizendo, este valor aqui, esse azeite é inegociável. Quanta gente negociando o seu azeite por causa de meia hora de prazer. Por causa de uma menininha lá na rede social, um rapazinho que conheceu na escola, e às vezes entrando para dentro do pecado, por causa de um cigarro, um copinho de cachaça, por causa de uma roupa imoral que está todo mundo usando, eu também quero usar. As pessoas estão às vezes negociando a comunhão com Deus, o relacionamento com o Espírito Santo, por causa de coisas simples, por causa de jogos, jogo do tigrinho, querendo ficar rico. As pessoas estão negociando a palavra de Deus, a comunhão com Deus por pequenas coisas, coisas simples. Elas não negociaram e não emprestaram. E a Bíblia diz que elas foram então tentar ver se arrumavam. Foram atrás e a Bíblia diz que o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Irmãos, só entrou as que estavam preparadas.
Gente, você conversa com uma pessoa, e aí? Você é salvo, você indo para a igreja, você busca o Senhor, você tem uma vida com Deus, você já tem o nome escrito no livro da vida, como anda a sua vida? Olha, eu ainda não, de vez em quando eu vou, mas eu estou me preparando. Como é que você está a sua vida com Deus? Estou me preparando. Não, irmão. O salvo tem que estar preparado de mala pronta, porque a gente não sabe o dia nem a hora. Tem gente, irmão, que sempre está fugindo, sempre arrumando uma desculpa para não se aliançar com Deus, não ter uma comunhão real com o Senhor, um compromisso firme com o Senhor Jesus. As pessoas estão sempre assim, não, falta eu me libertar daquilo, eu tenho que sair daquilo, e não quero se comprometer, não quero aprofundar o relacionamento, não quero viver uma vida preparada, estão sempre na pendência. Ah, irmão, quer dizer que para mim eu tenho que largar tudo? Não, é verdade, vida com Deus é renúncia. É virar as costas para o mundo e abraçar a fé em Cristo, isso independente de religião ou qual igreja você congrega, mas é se posicionar em Cristo, viver uma vida com Deus. E vir do jeito que você está, não importa o que você está fazendo ou vivendo, se você abrir o coração para o Senhor, Ele vai nos lapidando, Ele vai trabalhando em nós, mas a minha vida já está preparada para encontrar com Ele, igual o ladrão da cruz. Estava nas últimas, creu em Jesus, Jesus falou, hoje você está comigo no meu paraíso, porque Ele se entregou, Ele confiou. Irmão, mas eu tenho tanta coisa ainda para resolver, eu ainda estou fumando. Irmão, eu ainda estou viciado nisso, naquilo. Se você entregar a sua vida, confessá-lo como Salvador, entregar-se a Ele de todo o coração, você está preparado. E o resto quem faz é Ele. Trabalhar é Ele. Agora, eu vou fazer a minha parte, eu vou confiar em Deus, eu vou perseverar, eu vou buscar o Senhor e Ele vai fazendo a obra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vão sendo acrescentadas, meu irmão. Esteja preparado. Entrega a vida para Jesus, fala assim, eu estou preparado e marcha, busque ao Senhor, busque ao Senhor. A Bíblia diz que as que estavam preparadas entrou. Chegou as outras virgens depois dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Olha para você ver, virgens dizendo, Senhor, Senhor, aparentemente tudo normal, crente. Jesus, o noivo vira e diz para elas assim, olha, depois chegaram as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo, disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Aí disse assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que Filho do Homem há de vir. Olha que interessante. Vigiai, pois eu não vos conheço. Não é que ele não sabia quem elas eram. O que ele está querendo dizer assim, a gente não tem relacionamento. Eu moro aqui no bairro, aqui em Belo Horizonte, bairro Guarani, pouco tempo. Então eu sei quem são alguns vizinhos, porque eu vejo sair, às vezes na porta que eu estou saindo, vejo passar, às vezes eu cumprimento, mas eu não sei o nome, eu nunca entrei na casa deles, eu não os conheço de conversão, não tenho amizade, eu sei quem são porque estou morando aqui e vejo de vez em quando, mas eu não os conheço. Se alguém perguntar, senhor, eu não conheço, porque eu não sei o nome. Agora você sabe quem mora aqui, olha, tem um senhor que mora aí, tem um cabelo assim, eu não conheço eu não. E eu sei que ele mora aí, porque eu já vi. O que Jesus está dizendo é que eu não vos conheço, tipo assim, eu sei que você estava até aí na igreja, estava até aí, mas não tinha comunhão nenhuma comigo, não me confessaram de verdade com o Salvador, vivia a sua vida do jeito que você queria, se relacionava do jeito que você queria, vestia do jeito que você queria, assistia o que você queria, falava o que você queria, ia aonde você queria, você teve a sua vida. Nunca tivemos relacionamento, nunca teve uma prestação de conta, nunca teve arrependimento dos erros. Você viveu a sua vida, apesar talvez de ser um religioso. Aí ele encerra dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Olha você vê essa última parte, quando Jesus disse assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O que ele está explicando nessa parábola? Acerca da vinda dele. Tem gente que vê, isso não é Jesus falando com a igreja, não é as 10 virgens, não é a igreja, não, porque Jesus não tinha 10 noivas. Irmãos, olha o que diz o texto, é algo semelhante, né? É uma parábola. Sabe? Então quer dizer, 5 representam uma igreja que fica e 5 uma igreja que sobe. Vamos pôr, eu sou a igreja, sou o corpo de Cristo, sou parte da igreja. Jesus não tem várias igrejas espalhadas, ele tem a sua noiva, uma igreja, que se congrega em vários ministérios. Então quer dizer, 5 representavam uma igreja que sobe, a outra igreja que fica. E Jesus explica no final, vigiai. A parábola está falando sobre vigilância.
Está ensinando sobre as características de quem sobe, características de quem fica. Uma coisa tão simples que tem gente que faz um auê danado e não explica nada, né? É simplesmente nos ensinando como igreja. Esteja vigilante e preparado para a volta do Senhor. Deus abençoe. Se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe a mensagem. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.